Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu quadro dos sonhos. Na verdade, hoje que eu vou fazer o meu quadro dos sonhos de 2025. Ano passado eu utilizei, já utilizo na verdade, em anos anteriores também eu já fazia, porém no ano passado foi o ano que eu mais me dediquei a realmente utilizar essa ferramenta simples, porém muito poderosa. E se você nunca ouviu falar em quadro dos sonhos, de forma resumida, consiste em você montar um cartaz ou um painel, colocando lá imagens de coisas que você quer realizar, de sonhos, de metas. E também, caso você queira, que eu acho muito eficaz, você combinar essas imagens com a escrita do seu desejo. E não é só para colar as imagens e deixar guardado, mas a ideia é que você coloque em um local e que você possa visualizar e aqueles sonhos, aquelas metas, e que elas de certa forma vão se interiorizando, né, vão ficando dentro ali da sua mente de tanto você olhar e imaginar aquele seu desejo sendo realizado. Então bora ver como é que eu faço o meu? Bom, gente, então vou mostrar para vocês o que eu faço depois de ter desejado, né. Então primeiro eu desejo, e aí quando eu vou montar o quadro dos sonhos, eu utilizo o Pinterest, e aqui são algumas pastas que eu tenho, né. Ano passado eu tinha feito essa pasta aqui, quadro dos sonhos. Esse ano eu mudei o nome, coloquei por conta de um curso que eu fiz, e aí eu aprendi a chamar de alvos, sem dar muito limite, tá. Então eu escolhi imagens, pensei em alvos que eu quero ter, sem colocar limite nesse sonho. Então, independente se eu acho possível agora ou não, né, eu tentei não deixar minha mente me influenciar e fui escolhendo imagens que falam ao meu coração de coisas que eu quero realizar. Daí, depois de, né, ter selecionado aquelas imagens, mas gente, eu estou montando aquela pasta desde o final do ano passado. Eu não tinha sentido ainda a intuição, né, de montar esse quadro, por isso que eu só estou montando hoje, agora já em março, mas eu não tinha sentido esse desejo antes. Então eu já estava salvando desde o final do ano passado. Aí o que que eu faço? Isso aqui, em anos anteriores, quando eu não tinha impressora, eu não fazia assim. Eu montava no computador e aí eu ia numa gráfica e pedia para imprimir. Eu lembro que quando eu li o livro O Segredo e comecei a estudar sobre literação, eles falavam: "Ah, você pode recortar de jornais e revistas, imagens que condizem com o seu desejo". Mas, gente, eu não sei vocês, mas eu não tenho praticamente revista, né, física. Tudo que eu vejo é na internet. Então não teria como, então eu faço dessa forma. Aqui eu estou usando o CorelDRAW, mas a maioria não utiliza, né, a maioria das pessoas que não trabalham utilizando aqui não vai ter. Dá para fazer no Word também, já fiz no Word, e faço a montagem. Aí o que que eu faço? Eu sempre deixo um espaço, porque você pode, por exemplo, imprimir as imagens e colar, recortá-las e colar numa cartolina, mas no meu caso eu não vou fazer assim, porque eu tenho umas folhinhas que já são, a gramatura já é mais durinha, né? Então eu vou imprimir já nessa folha para fazer a montagem com as outras e colar. E aí vai fazer um quadro, né, como se fosse um quadro. Não vou colar na cartolina. E aí eu já deixo espaço, porque eu vou realizar a escrita do meu desejo. Então, além da imagem, eu também quero escrever. Eu poderia escrever aqui já diretamente no computador? Sim. Porém, a escrita mesmo, ela ativa, né, o nosso cérebro e ela já vai ativando ali o que eu já vou sentindo, né, já vou tendo aquela vibração relacionada ao desejo, diferente de apenas digitar. Então eu prefiro escrever, por isso que eu deixo esse espaço aqui. Depois de impresso, vem a parte da escrita e vocês vão ver que eu vou colocar aqui, como se eu já tivesse realizado o meu desejo. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo o passaporte, porque eu quero fazer uma viagem internacional. Aqui eu não vou falar qual é o destino. No final desse vídeo, nas considerações que eu farei sobre o quadro dos sonhos, eu vou dizer por que que eu não vou falar, mas aqui eu vou escrever. Aí eu escrevo assim: estou tão feliz e grata por fazer a viagem dos sonhos. Como eu disse, eu não vou falar o destino, mas depois eu vou reescrever isso aqui e aí eu vou colocar para onde eu fui, estou indo, né? Porque quando eu vou escrevendo, gente, eu vou já visualizando como se eu já estivesse vivendo aquilo, que é importante
do quadro dos sonhos não é só você visualizar, mas é ao visualizar você captar a emoção que você vai sentir. Então, quando esse dia aqui, o dia que eu estiver viajando, fazendo essa viagem internacional, como que eu vou me sentir? Esse sentimento que vai ativar minha vibração para que eu vá em direção à realização desse sonho de forma mais fluida, né? Aqui é porque eu quero aprender a dirigir, gente. Vergonhoso, mas eu não tenho habilitação, não. Então, estou tão feliz e grata, pois sou motorista habilitada. Gente, vocês não reparem a letra porque eu estou gravando e escrevendo ao mesmo tempo. E aí eu estou olhando para o celular, gravando. Essa parte aqui é porque eu desejo fazer massagens, receber massagens constantemente, pelo menos a cada 15 dias. Isso aqui é que eu quero aumentar o meu autocuidado. E aí, por exemplo, eu tenho muita preguiça de ir em salão arrumar o cabelo, mas eu amo receber massagem, né? Então, estou tão feliz e grata por receber massagens. Eu não vou colocar a cada 15 dias, porque quem sabe toda semana eu não consigo fazer, né? Então, eu vou deixar livre para manifestar aí no universo. Quem sabe eu manifesto isso toda semana, não só a cada 15 dias. Bom, gente, é só para mostrar para vocês, ano passado, toda vez que eu realizava alguma coisa do quadro dos sonhos, eu tirava a imagem de lá e colocava no caderno, que é o meu caderno da manifestação também, que eu também escrevo alguns desejos, e aí eu escrevia que eu tinha conseguido realizar, colocava a data aqui, foi quando eu coloquei o piercing, mas nem escrevi mais, não sei por quê. E também, por exemplo, isso aqui eu tinha vontade de fazer preenchimento labial, estava lá no meu quadro dos sonhos, só que depois eu não quis fazer mais, eu desisti, é um procedimento que eu não quero fazer por enquanto, deixei de desejar isso, e colei aqui e escrevi que eu tinha desistido. Eu acho que o quadro dos sonhos ele também ajuda até a ter mais clareza, porque algumas coisas que eu tinha colocado no do ano passado, depois eu fui tirando, fui vendo que eu não tinha necessidade daquilo, que não era desejo do meu coração, era mais desejo do ego mesmo. E aí você tem a liberdade de tirar e também inserindo novos sonhos que vão chegando. Em 2023, vou mostrar para vocês que eu não tinha feito o quadro dos sonhos, eu tinha feito a caixinha dos sonhos. Também é uma ferramenta parecida. Eu tinha colocado aqui as imagens, na época eu até digitei, eu não escrevi como eu costumo fazer hoje, e coloquei na caixinha. Só que eu senti que quando eu coloquei na caixinha, no meu caso, eu visualizava pouco, porque a ideia é que você tire, né, vá tirando as imagens no decorrer do ano e vá tendo ali um momento de visualização, ou escolhe uma imagem ou duas por dia, ou vai vendo todas, enfim, de acordo com o que você vai sentindo. E eu senti que eu deixei abandonada essa caixinha em 2023. Isso aqui foi uma carta da manifestação que eu também fiz, depois eu conto para vocês. Mas eu deixei ela de lado. O quadro dos sonhos que eu fiz ano passado, ele funcionou muito mais do que para mim, né? Do que a caixinha. Viu como é que é uma ferramenta super fácil de fazer? Bom, mas eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro é o seguinte: apesar de ser uma ferramenta super legal, fácil, que pode ser usada aí para manifestar a realidade que você deseja, é importante que você não fique tão apegado a esse quadro dos sonhos. Inclusive, eu falei para vocês, mostrei a caixinha, e aí eu falei que até não deu muito certo, que realmente eu não me empenhei tanto, mas eu estava olhando aqui, acho que a maioria das coisas que eu tinha recortado e colocado na caixinha em 2023, eu não consegui realizar. É claro que nem tudo que você colocar são coisas que você vai realizar a curto prazo. Por exemplo, está no meu quadro dos sonhos, estará, que eu ainda não terminei, estará no meu quadro dos sonhos desse ano uma casa própria. Eu não quero qualquer casa, eu quero a casa com piscina, né, uma casa pequena, mas bem arrumadinha. E aí, pode ser que eu realize esse ano, quem sabe, né, universo, mas também possa ser que não. Então eu sei que é um sonho a longo prazo. Porém, eu percebi que eu coloquei coisas pequenas aqui. Por exemplo, eu mostrei que eu quero tirar a habilitação. 2023 eu já tinha colocado, gente, e eu não. Realmente foi um ano muito corrido para mim. Eu trabalhava o dia inteiro dando aula em escola particular, então, ou seja, eu também trabalhava à noite em casa. Mas, a despeito disso, eu também não fui lá tão empenhada, porque, claro, quando você faz lá o quadro dos sonhos, e ao visualizar, as coisas vão fluir, vão acontecer através da lei da atração, mas lembra que eu gravei um outro vídeo dizendo que a lei da atração, ela inclui a sua ação.
Então eu também lá não fiquei, né, coloquei lá na caixinha, né, não foi o quadro, mas também não fiquei tão empenhada em fazer isso não. Algumas outras coisas que eu coloquei aqui, algumas viagens, e eram viagens curtas, então não foi nada que não poderia ser realizado aquele ano, eu realmente não me empenhei. Acredito que eu coloquei aqui, depois deixei de lado, não dei tanta importância para isso. Mas eu não fiquei frustrada, sabe? Então hoje, quando eu fui gravar, que eu olhei, eu só falei, nossa, não realizei nada, praticamente nada que estava na caixinha naquele ano. Mas eu entendo que eu realizei muitas coisas no ano de 2023, simplesmente saiu do percurso daquilo que eu queria. E isso vai acontecer, é normal. Então não fique apegado ao quadro dos sonhos. Outra coisa super importante também, gente, é que quando você visualizar, você deve sentir que você já possui aquilo. Esse é um dos grandes desafios, porque, por exemplo, eu moro de aluguel, então quando eu visualizar a casa dos meus sonhos, eu preciso sentir como se eu já estivesse nela, porque é isso que a gente tem que buscar na visualização, né? Ou na imaginação, quando você olha para aquela imagem, é você tentar captar como que você ficaria, como que você estará, como eu estarei quando eu estiver naquela casa dos meus sonhos, como que eu vou me sentir, como que eu vou acordar lá. A gente tem que buscar esses sentimentos, que esse sentimento ele aciona em nós, né, a vibração, e essa vibração é a vibração, gente, aquilo que a gente sente que atrai, não é só o pensar. Lembra que eu também já falei isso em outro vídeo, não é só o pensamento positivo. Então não é só ficar pensando, eu vou conseguir a casa dos meus sonhos, isso faz parte, mas é também eu sentir como se eu já estivesse nela. Então a gente tem que ter cuidado para quando olhar para o quadro dos sonhos, não ficar frustrados, né? No sentido frustrados, porque eu ainda não tenho, é difícil, a casa é cara, né? Eu não posso me sentir assim. Até porque na lei da atração não te interessa o como você vai conseguir aquilo. É claro que você terá grandes papéis nessa jornada, através das suas ações, mas tem muita coisa que acontece parecendo mágica mesmo e não cabe a nós ficar pensando o que que eu vou fazer, o que que eu vou ter que procurar agora para resolver isso, porque a gente começa a entrar em pensamentos ruins, pensamentos negativos de que eu não consigo, né? Porque tem muitas coisas que a gente, pelo menos aqui no nosso mundo da matéria, que a gente está acostumado a ver, é que são coisas que parecem ser difíceis, mas a mágica da lei da atração é justamente isso, é você não pensar no como. Então você acredita, você imagina, você pega aquele sentimento que você já tem aquilo que você quer e você solta, que o universo ele vai te mostrar o como. Ele vai trazer para você possibilidades, muitas que você vai achar que são até mágicas e são mesmo as mágicas aí do universo. E por último, mas não menos importante, gente, é que eu falei para vocês que eu não ia falar qual era o destino que eu queria ir. E por quê? Tanto é que eu não vou mostrar a finalização desse quadro dos sonhos, eu vou finalizar hoje, porque já passou da hora, agora eu estou sentindo que eu preciso mesmo finalizar. Mas eu não vou, por exemplo, ficar postando tudo que eu coloco lá, porque nós devemos realmente evitar de contar para as pessoas aquilo que você está desejando. Acredito que vocês já saibam disso, mas é legal frisar isso. Na lei da atração, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, evite ficar falando, né, para as pessoas, às vezes até pessoas da família, porque não é por nada, gente. Existem pessoas invejosas, mas nem todas são assim, obviamente, mas tem aquelas pessoas que elas vão te influenciar, às vezes dando uma opinião, às vezes dizendo, você não vai conseguir isso, mas isso é impossível. E sem querer, essas ideias e opiniões, e às vezes a pessoa não fala nada, mas só a vibração dela já passa para você também, vai influenciar sim no teu processo de manifestação, podendo atrasá-lo ou atrapalhar a realização do seu desejo. Outra coisa também, alguns desses desejos, eles não vão se realizar, né? Às vezes não é para ser, porque a gente tem que confiar no processo. Às vezes você quer muito uma coisa, mas, como eu falei, às vezes é desejo do ego, é a sua mente só gritando por aquilo. Talvez você esteja sendo influenciado e você nem percebe, mas talvez não seja o melhor para você. Então é interessante que você confie no processo, confie no universo, confie em Deus, que sabe o que é melhor para você. Então você pode sim, gente, tem um mosquito que não para de passar por aqui. Então você pode sim desejar criar o seu quadro dos sonhos aí, com seus sonhos e metas, usar a lei da atração para isso, mas também de forma leve, compreendendo que nem tudo aquilo que você deseja vai se realizar. Então esteja aberto a entender que coisas que não se realizam, às vezes é porque não está no tempo certo, e às vezes é porque não é para você mesmo, né? Então a gente tem que saber assim se entregar também às possibilidades, acreditando no processo.
E também, por outro lado, às vezes você pode acabar desistindo, como eu contei para vocês dessa questão do preenchimento labial. Era uma coisa que eu comecei ano passado com muita vontade, e aí muita vontade do piercing, de colocar o piercing, de fazer o preenchimento, porque eu acho minha boca muito fininha quando eu dou, quando eu dou risada e tal. E aí o piercing eu coloquei logo, e aí não me arrependo, realmente eu amo esse piercing. Mas a questão do preenchimento labial, depois eu fui entendendo que eu, na verdade, eu me amo do jeito que eu sou. É claro que a gente pode mudar, não vejo problema nenhum em quem faz o preenchimento, mas eu fui compreendendo que não era uma coisa que eu realmente queria. Talvez eu queria, sabe aqueles dias que você acorda e não se acha tão bonita, e você fala, ah, acho que se eu preenchesse um pouquinho aqui, eu ficaria mais bonita. Só que a maioria das vezes não, no das vezes eu estou me aceitando, eu passo batonzinho e gosto do que eu vejo. Aí eu fui entender que não é algo, não é realmente um desejo forte. Se lá no futuro eu voltar a sentir, quem sabe eu posso fazê-lo, né? Mas foi algo que eu tirei, acho que na metade do ano eu tirei lá do quadro dos sonhos. Como vocês viram, eu coloquei lá no caderno da manifestação que eu não desejava mais aquilo. Se o desejo voltar, quem sabe eu busque de novo, mas deixei para lá, não quis mais. Então, esteja também aberto a isso. Alguns dos desejos que você faz não irão se realizar e alguns você vai deixar de desejar. Por isso que também é algo incrível na lei da atração, porque já pensou, gente, se você desejasse agora, amanhã você acordasse com o seu desejo já realizado, algumas coisas acontecem assim, que já aconteceram comigo, mas muitas delas não. E que bom, né? Porque tem coisa que a gente deseja ali no impulso que nem não tem nada a ver com você. Você desejou, sei lá, como eu falei, na influência por algum motivo, e depois você, daqui a um mês, você não quer mais aquilo. Né? Então, que bom que tem um processo aí, um caminhar e o quadro dos sonhos também ajuda nisso, para você ficar sempre ali visualizando e firmando o seu desejo ou não, ou desistindo dele, vendo que aquilo não é um desejo para você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários, gente, se você já fez alguma vez o quadro dos sonhos, se já conhecia, ou se vai fazer. Se fizer, me conta aí o que você achou, que é importante você vivenciar o processo. Não é só colar a imagenzinha lá. Não, não é só isso não, tá? E último detalhe, escolha um local, se você for fazer o quadro dos sonhos, escolha um local que você vai ter fácil acesso, você vai visualizar constantemente e evite colocar onde as pessoas vão ver. Ano passado eu tinha colocado no meu quarto, esse ano eu vou colocar aqui no escritório, que normalmente só eu que estou por aqui, né? A maioria dos dias só eu que entro aqui. Então eu vou colocar aqui no escritório para que eu possa visualizar bem para realizar os meus sonhos. Até o próximo vídeo.